Vão tomar no cu, seus bosta. Vocês são os culpados dessa merda. Tudo isso é culpa sua. Apelidos. Como que a gente pode lidar com o bullying? E todos esses atentados que já aconteceram, como em 99 em Columbine, nos Estados Unidos, o caso de Goiânia, o de Realengo e o caso de Medianeira que nós tivemos agora no dia 28. Que perfil psicológico tem esses indivíduos e como que a gente pode prevenir esse tipo de ação? Felizmente, nesse caso, não houveram mortes, diferente dos casos que inspiram, vamos dizer assim, esses outros casos, que foi o caso de Goiânia, que teve dois adolescentes que morreram. Também temos o caso de Realengo, que 12 foram mortos, e também o caso de Columbine, que é um caso icônico que aconteceu em 99, que teve 13 mortos e 21 feridos. Relatam na escola, tanto em Medianeira quanto em Goiânia, que havia ações relacionadas ao bullying. Mas aí vamos pensar, por que elas não surtem efeito? Por que eu, você, enfim, nós acabamos sofrendo agressões diretas ou indiretas na escola? O que está por trás disso, afinal? A minha visão, acho que o buraco é muito mais embaixo, porque tem a ver, claro, com a questão do programa das escolas, enfim, da forma de abordar, fazer pesquisa para ver o que tem efetividade nesses casos. Mas o que é curioso, na grande maioria dos casos, é que nada foi relatado. Esse menino de 15 anos de Medianeira era um aluno ok, um aluno médio, bom aluno, que não tinha lá, aparentemente, nenhuma desordem ou nada disso. Porque, claro, quem já sofreu bullying sabe que, em geral, isso é uma coisa silenciosa, que funciona como panela de pressão. Ninguém vai contar para diretor, ninguém vai contar para pai e mãe, em geral, principalmente na diretoria, porque o que acontece depois? Retaliação. Quer dizer, a criança vai lá, conta o que aconteceu e depois ela acaba sofrendo mais ainda. Então, qual que é a tendência natural da criança que sofre bullying? Ficar em silêncio. Os sintomas que mais aparecem é recusa de ir para a escola, chorar para ir para a escola. Quer dizer, há uma evasão escolar muito grande por causa desse tipo de situação. E muitas vezes a escola, que ainda não está preparada para lidar com isso e já deu para perceber que só palestra não funciona, ela acaba às vezes minimizando esses fatores. E vamos pensar que em algumas estruturas psíquicas isso pode ter efeitos devastadores. Se a gente for analisar esses casos mais conhecidos, por exemplo, o Columbine, um dos meninos, ele tinha um perfil sociopata. Quer dizer, não existia empatia com o outro. E já tinha um perfil de agressividade, ele tinha um blog, aí até entrou toda a questão do Doom, do jogo. Quer dizer, que é mais não é um que deflagra a agressividade, mas é mais um fator ali envolvido. Então, era um aluno que tinha o perfil sociopata e um outro com depressão grave, que acaba sendo motivado e manipulado por esse outro. Não que ele não seja culpado, obviamente, mas aí entra numa outra categoria. O caso de Realengo, por exemplo, que a violência que ele cometeu, a vingança que ele cometeu, não foi contra os colegas que o feriram, porque ele estudou naquela escola, 20 anos antes. Era um paciente psicótico que tinha como diagnóstico a esquizofrenia. Tanto que a agressividade dele foi contra pessoas que ele nem conhecia. Quer dizer, existe uma outra estrutura psíquica nisso, muito mais inimputável. O que acontece
para que de vítima ele se torne agressor. Esse movimento de uma pessoa que sofreu uma situação, fazer essa inversão e se tornar um agressor, é muito comum. Nos casos, por exemplo, de abuso sexual, no caso do próprio bullying. Quer dizer, é como se ele conseguisse se vingar de alguma maneira das pessoas que o feriram, muitas vezes em outras. Todo mundo fala, isso é geração Nutella, baixa resistência à frustração. Olha, que a gente tá numa geração que tem uma resistência menor à frustração, ok, mas isso sempre aconteceu. Porque tem pessoas que têm níveis de resiliência mais altos, tem pessoas que têm níveis de resiliência mais baixos. Quer dizer, para um você vai lá, fala um apelido, a pessoa tipo, enche o saco, xinga também, mas não tem tanto impacto. E existem algumas pessoas, e acho que isso é uma coisa muito subjetiva, não tem como ser medida, que às vezes por uma diferença, no caso do menino de Medianeira, que esse menino ele sofria preconceito porque ele morava na área rural e porque ele estava acima do peso. Então o que acontece? E é engraçado, porque as pessoas falam assim, mas ele era quietinho. Eu acho que ser quietinho nesse caso é muito pior, porque vamos pensar uma coisa, as emoções, elas estão aqui, a gente vai senti-las de qualquer forma, ok? Mas a pessoa que introjeta, porque assim, se você fica bravo, você explode e tal, briga e tal, num nível menor, em doses homeopáticas, vamos dizer assim, é uma coisa. Quando você começa a introjetar e guardar e não falar sobre isso, o que você vira? Vulcão, panela de pressão, gente. Então, os quietinhos, eles têm uma cabeça muito barulhenta. Outra coisa, o bullying, ele não acontece um dia, ele acontece em geral todos os dias, quer dizer, é repetitivo. Quer dizer, uma vez alguém zoar você e tal, você pode até ficar chateado, mas sequencialmente acaba criando um ódio interno dentro daquela criança que chega uma hora que pode ficar desmedido. Tanto que, nesse caso de Medianeira, eles usaram muito da estrutura do Columbine. Só que eles não tinham esse arsenal tão grande, quer dizer, eles não teve essa premeditação tão grande. E acho que uma coisa bacana pra gente refletir sobre isso, que a gente vive num mundo que a gente não tem muita tolerância com a diferença. A gente não tem tolerância com diversidade sexual, a gente não tem tolerância com questões raciais, étnicas, de nada. É importante que a gente pense como que a gente vai lidar com essa violência intrafamiliar primeiro e a violência extra, porque muitos desses agressores, dos valentões das escolas, você acha que ele está tudo bem com eles também? Não. Inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, que fala um pouco sobre isso, porque o valentão também sofre, muitas vezes, de negligência familiar. Quer dizer, por que ele tá com esse ódio, essa violência tão grande? E claro, daí tem os colegas, gente, é tão complexo esse negócio. Porque essa cultura da paz, do respeito, ela começa em casa, mas ela tem que acontecer simultaneamente, porque às vezes um menino teve uma criação bacana, em que os pais trouxeram uma questão do respeito pro filho, mas às vezes um amigo, eles são levados, porque tem muito essa coisa de ir na onda do outro. E tentando encontrar soluções para essa questão do bullying, que não seja só a palestra, uma na vida, outra na morte, nas escolas. Como que a gente poderia realmente prevenir e trabalhar os casos? Eu descobri que na Finlândia tem um método que diminui 80% dos casos de bullying nas escolas. Já foi para vários países, até na Argentina já tem um modelo. E o que eles fizeram? Além de escutar a vítima, eles passaram a escutar também as testemunhas, que são aquelas crianças que não estão diretamente relacionadas com a agressão, mas acabam ficando perto, rindo, porque elas meio que não sabem o que fazer e acabam se silenciando também. Então eles colocam muita ênfase nessas testemunhas para que elas não reforcem também o papel desse valentão. E adolescente, você sabe, se ele não tem a turma, a força ali do grupo, ele acaba enfraquecendo e diminuindo a quantidade. E até porque, como são várias palestras, várias medidas que eles tomam, isso começa a ser inibido de uma forma geral.
E claro, o apoio da família é importantíssimo nesses casos. E na reportagem que eu li, eles dizem que na Finlândia eles têm maior facilidade nisso. Na América Latina, a gente tem uma tendência muito grande a procurar mais culpados do que procurar soluções. Mas eu acredito que tem a possibilidade de a gente implantar. Até vou pesquisar se existem escolas já no Brasil com esse sistema, porque realmente a gente precisa trabalhar todos os envolvidos nessa cena, que é uma cena que tanto pode, como no caso da Finlândia, ter um final bacana, que as crianças aprendam e tenham uma cultura de paz, de respeito, mas a gente pode culminar também nessas situações como aconteceu em Medianeira. Então me conta aqui nos comentários, é importantíssima a tua opinião. Você já sofreu bullying? O que você vê de solução para isso? Que acho que é uma solução tão complexa e sistêmica, certo? Então até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Até!